Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui neste encontro maravilhoso. Só trago coisas boas, só trago notícia boa. Estou aí feliz da vida para transmitir esse conteúdo para vocês. Um convidado especial aí, meu amigo, meu irmão, meu sócio, Gabriel Vilhena. Gabriel, por favor, cumprimente aí a nossa galera, por gentileza. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu gostaria de desejar para vocês uma noite bem agradável e que a gente tenha aqui uma noite de bastante conhecimento relativo a essa matéria que eu sou suspeito para falar. Gosto muito, PIS/COFINS, e a gente aí vai entregar um material top para vocês. Espero que vocês aprendam com todas essas informações, nem que se for um pontinho só, uma vírgula que você deu um start na sua mente aí, já vou ficar muito feliz. E, Rômulo, meu caro, eu devolvo a palavra para você, porque você é o mestre dos mestres aí em relação a PIS e COFINS. Tá na tua mão, irmão. Meu amigo, eu já começo com sede, eu asseguro que não é ressaca. Foi um dia muito intenso hoje de trabalho, graças a Deus. E eu sei que os nossos amigos que estão aí nos assistindo também devem ter tido um dia muito produtivo, cansativo. Então vamos fazer esse encontro aqui que seja bastante leve, agradável. Essa matéria que está sempre em alta. E sabe o que eu tenho escutado muito, Gabriel? Muito, muito, Uhum. muito. Ô Rômulo, mas você acha que é o caso estudar PIS, PASEP e COFINS com essa reforma tributária aí acontecendo, chegando? Gente, por favor, quem vive de passado é depressivo, quem vive de futuro é ansioso. Vamos viver o presente. Claro, é um olho na carne, o outro olho no gato, com certeza. Mas não fique sofrendo, parando de aprender, de atualizar, de se reciclar, porque tem alguma coisa acontecendo no governo. Projetos de lei tramitando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Projetos de lei, você pode muito bem ir lá acompanhar o projeto, estudar o projeto, mas ele sofre muitas mudanças. Ele sofre adequações, ele vai para apreciação e muitas vezes alteram algum texto, mandam novamente a proposta. Então, por favor, viva o presente, porque o presente é que vai te trazer êxito e muitas vezes pode te trazer multas. Então, não vai ficar assim, eu não vou estudar mais PIS, PASEP, COFINS, porque tem uma reforma tributária aí chegando. Tudo bem, está acontecendo realmente, mas tem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, as apurações que você tem que realizar para mandar para o seu cliente. Seja o teu cliente externo, seja o teu cliente interno. Então, por favor, atenção total a essa matéria, como sempre. Ou melhor, como nunca você deu a devida atenção. Porque é um momento ímpar de você ser diferenciado no mercado. Porque tem muitos que estão sempre buscando uma desculpa para não se atualizar, para não se reciclar. Aí sabe o que você escuta, Gabriel? Ah, Estou estudando, estou aprendendo, estou me reciclando. Vou falar uma coisa para vocês na boa. Quem fica usando gerúndio é porque não está fazendo nada. Estou estudando, estou procurando, estou fazendo. Você pode ter certeza, quem usa muito gerúndio, eu não vou nem dizer uma vez ou outra, eu vou dizer quem usa constantemente gerúndio não está fazendo nada. Se você quer uma transformação, já coloque uma data, já começa por aí. É igual casamento, né, Gabriel? Nada contra casamento. Mas se você não colocar uma data, você nunca vai realizar. Você coloca uma data para tudo acontecer até lá. E assim a sua carreira. É assim o teu dia a dia. Se você não colocar uma data para qualquer transformação que você precise, você vai ficar sempre no gerúndio. Ou seja, nunca fazendo nada, tá? Então, vencido esse obstáculo, esqueçamos aí qualquer projeto de lei, CBS, qualquer outra nova carga tributária que estejam querendo implantar no Brasil. Vamos estudar o presente, porque eu te asseguro, tem muita coisa para acontecer, e tá? Rômulo, Pois não, Gabriel? Fique à vontade. aproveitando o ensejo que você falou disso, né, dessa questão de
de estudar o presente também, né? É, Poxa vida, para você entender um pouquinho para você entender a reforma tributária, eu não tenho dúvida que você vai ter que entender muito de PIS/COFINS, né? Então, para você entender tudo que vai mudar os impactos de crédito que tinham, não vão deixar de ter, no mínimo, você tem que entender o que eles vão, como é que era a regra antes para depois que mudou, entendeu? Então agora, então assim, vamos estudar realmente o presente, né? Vamos estudar no presente, né? No presente que eu digo, no presente mesmo, sem ser o gerúndio que você está dizendo aí, Romo. E eu vou te falar, agora eu vou ficar preocupado aqui, rapaz. Eu vou Fique. evitar de falar uns gerúndios. Ó, É a verdade, gente cara. tem que se policiar, inclusive, né? A gente tem que se policiar, mas vamos fazer, vamos estudar, vamos aprimorar, vamos arrebentar. É isso daí, show de bola, vamos para cima. Show, vamos que vamos, gente. Eu tenho muita coisa para passar aqui para vocês. Até então vocês estavam visualizando aí eu e o Gabriel lado a lado. Agora eu vou mudar a forma de vocês visualizarem para que vocês acompanhem melhor, tá? Estou colocando aí agora a visão de quem está falando. Então, quando o Gabriel estiver fazendo uso da palavra, aparece ele, sob o Rômulo. Acredito que vocês acompanhem melhor assim. Eu tenho um material também aqui para acompanhar esse nosso encontro, tá, gente? Essa aula maravilhosa de PIS/PASEP/COFINS. Eu amo essa matéria. Poxa vida, tem doido para tudo. E, infelizmente ou felizmente, eu amo o PIS/PASEP/COFINS. Acreditem que, inclusive, na minha pós-graduação, o tema do meu artigo foi PIS/PASEP/COFINS. Gente, e aí você vai aprofundando, você vai se apaixonando. Não tem como, tá? Quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. Isso acho que qualquer coisa na vida, né? Uns dizem que a ignorância é a fórmula da felicidade. Depende do que você estiver falando. Caso contrário, eu te asseguro que essa matéria é muito interessante. Mas eu quero começar pelo começo, tá? Antes da gente adentrar nessa aula, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou diferente de você. Não sou. Sou igual a você. Carne e osso, tenho os meus problemas, tenho as minhas soluções, os meus desafios, as minhas objeções. Eu sou igualzinho a você. E eu consegui dominar essa matéria. Existe uma saída para dominar essa matéria, eu posso te assegurar. Ao longo de toda a minha carreira, foi ontem, né, que eu comecei aí praticamente no mercado de cursos. São mais ou menos aí 14 anos no mercado de cursos e consultoria, professor de pós-graduação também. Ao longo dessa estrada aí, eu aprendi muita coisa, dei muita cabeçada, e eu desenvolvi um método que eu provo para você que ele funciona, é bastante eficiente. E isso, eu quero que você entenda este método que se chama LCP, Legislação Aplicada, Controle e Prestação de Contas. São 3 pilares que você precisa para dominar essa matéria e eu vou te provar que esse método funciona. Mas para falar de PIS/PASEP/COFINS, eu não estou aqui para te entregar somente a legislação. Nem precisa de mim, eu posso te passar a lei. Se você quiser fazer isso agora, eu vou te falar a lei e você pode sair. A lei base que nós vamos estudar hoje é a Lei 9.718 e a Lei 10.833 de 2003. É isso que você precisava? Pode sair. Se você queria só a legislação, pode sair agora. Sai, que você não é bem-vindo. Eu quero pessoas que queiram transformação. Eu quero pessoas que queiram mudança. Eu quero pessoas que queiram se desafiar e que queiram vencer, porque eu tenho esse caminho. Agora, se você quer realmente essa mudança, essa transformação, fica comigo até o final dessa aula, porque eu abordo em português, sem ficar com legislação. Claro que a legislação é a base de tudo, mas eu te traduzo, eu coloco em português para você, porque uma das legislações mais complexas que nós temos até hoje é de PIS/PASEP/COFINS. Temos outras aí também, tá? ICMS é bastante complexo, o próprio IRPJ-CSLL é complexo, mas PIS/PASEP/COFINS eu acho que está assim entre os campeões de bilheteria de complexidade. Tudo bem que saiu uma instrução normativa que consolidou a norma, instrução normativa 1911. Ela é gigante, gente, não é de Deus isso. Deus não quer o mal do seu filho, mas olha o tamanho daquela iene. Nós chamamos de regulamento. Chamamos de regulamento de PIS/PASEP/COFINS, porque é a única norma hoje que consolida tudo. Só que Receita Federal ela não regulamenta,
Quem regulamenta é Poder Executivo, teria que ser um decreto. Mas nós chamamos de regulamento de PIS e COFINS porque consolida todas as normas. Que bom, porque até então nós tínhamos várias instruções normativas para estudar. Mas eu tenho que ser sincero com você. Você que quer transformar, que quer se revolucionar, eu preciso te dar os macetes para você fazer uma jornada suave, para não sofrer como eu sofri. PIS, PASEP, COFINS tem muitas armadilhas no seguinte sentido, principalmente a Instrução Normativa 1911. Você começa em um artigo, ele te joga para um outro artigo lá na frente, depois ele te devolve para um outro artigo antes daquele que você estava. Quando você vai ver, você está com 5, 6 abas no seu navegador para entender um trecho. E quantos colegas me procuram com problemas de interpretação? Essa aula de hoje, de PIS, PASEP, COFINS, eu selecionei, dentre tantos, os principais erros. Eu selecionei 3 erros fatais. Por que eu chamo de fatal? Porque ele pode ser letal, ele pode realmente fazer com que você erre completamente a tua apuração. Ah, mas o meu sistema calcula. Que bom que você paga sistema, né? E o sistema tem que te entregar a informação. Mas quem faz o parâmetro é você. E o Gabriel colocou uma coisa muito importante. Muito. Para entender a nova carga tributária, você tem que entender a atual, para comparar e mostrar para o teu cliente o que mudou. E aí, como é que você vai querer chegar no cliente e não ter o passado, só o futuro? O cliente vai querer entender até o que ele paga hoje corretamente, para entender o que vai afetar na atividade dele, se ele vai ter que mexer no preço, se ele vai ter que contratar alguém, dispensar alguém, ele tem que ter esse controle. E quem vai oferecer essa informação? Você que está aí querendo essa transformação. Então nós vamos começar pelo começo, quando se fala em PIS, PASEP, COFINS. Eu acho que eu poderia dizer, eu nem classifiquei isso como erro fatal, mas eu poderia classificar interpretação de legislação. Acreditem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai se matricular em uma academia? Gabriel, essa pergunta é para você, tá bom? Eu vou pedir que você me responda, por gentileza, até para a gente entender PIS, PASEP, COFINS. Se você se matricular em uma academia, Gabriel, porque você quer ganhar massa, você quer ficar no shape e tal, aí você chega lá na academia, como é que você imagina o professor? A pessoa fala assim, eu vou chamar o professor para te apresentar a academia, para te montar um treino. Como é que você imagina aquele professor fisicamente? Não, o cara falando. É verdade, não dá para ser lá o cara que não tem o preparo físico legal lá, né, para poder me ajudar, né? Então você imagina chegando um cara assim muito forte. Um monstrão lá, né? Você imagina chegando um Hulk assim, né? É verdade, pô. Espera isso, você vai com esse objetivo, você vai se espelhar no professor, né? Ou uma professora também, né? Uma professora forte também, né? Agora, se você chega na academia, o professor está totalmente desleixado, né? Aquele músculozinho ali do tamanho de uma azeitona, aquele negocinho desanimado, você fala assim, caramba, acho que eu tô na academia errada, né? Se você vai em uma dermatologista, Gabriel, apareceu umas manchinhas aí em você quer ir em uma dermatologista ou um dermatologista, como é que você imagina a pele daquele profissional? Essa pergunta é para você, Gabriel. É verdade. Espero que esteja uma pele bem assim cuidada, de nenê, né? Uma pele de nenê, né? De nenê. Verdade. Se você vai a um dentista, o dentista geralmente está com aquela máscara aqui assim, ó. Mas na primeira oportunidade que ele mostra o dente, você, opa, deixa eu dar uma olhadinha ali para ver se está tudo no jeito, né? Você já reparou que a gente sempre espera referência no profissional? Isso é natural. É assim. É uma tendência natural, é uma coisa natural de todos nós. Né? Pode ser hipocrisia da sociedade? Pode. Se você vai em uma nutricionista, você está fora de forma. Você vai numa nutricionista, que geralmente é mulher. Tem homem, mas geralmente é mulher. Como é que você imagina aquela nutricionista? É verdade, né? Você me joga cada roubada Magérrima. também. Magérrima. Você espera ela magérrima, assim, quase desnutrida, né? Mas você espera ela Não, ô louco. magérrima.
Bem nutrida, né? O É. nutricionista tem que estar bem nutrida, bem alimentada, né? Agora, se aquela pessoa tá fora de forma, assim, você fala, peraí, né? Essa pessoa não tá resolvendo o problema dela, ela vai querer resolver o meu. Então, assim, você sempre tem um espelho no profissional, gente. Isso é natural. E sabe onde eu tô querendo chegar com esses comparativos que você faz diariamente aí no seu dia a dia, e eu também faço no meu, sem a gente querer. A do dentista acho que é a mais famosa, né? A primeira vacilada ali, você já dá uma olhadinha no dente. É uma coisa tão natural. Quando eu escuto contador, contadora, meus colegas de profissão, meus amigos de profissão, quando eu escuto contador e contadora falar PIS e CONFINS, rapaz, isso me dói, hein? É igual um professor de português falar problema, chiclete, bicicleta. Para quê? Você é professor de português. A gente sempre vai esperar um exemplo de você. Ah, Rômulo, mas espera aí, você reparar um contador falar PIS e CONFINS, aí é demais. Não é demais, gente. Não é, são detalhes que você vai ser sempre observado pelo teu cliente. Quando eu escuto o contador falar que PIS e COFINS são impostos, é a mesma dor que eu sinto quando um professor de português fala problema, bicicleta, chiclete. Sabe por quê, gente? Porque PIS e COFINS não são impostos, são contribuições. Já começa por aí, já começa direito o negócio, já começa a matéria interpretando corretamente. Contador e contadora não pode sair chamando PIS e COFINS de impostos. Você é o profissional. Você é o profissional, você é o referência. Então, nós já temos que usar a denominação correta. Os tributos, a carga tributária. IRPJ é imposto, CSLL é contribuição. PIS, PASEP, COFINS são contribuições. Não, Romulo, aí você já está indo no ápice da frescura. Lógico que não, gente. Isso traz respostas. Você quer um exemplo que isso traz respostas? Em nota fiscal eletrônica, você tem vários CSTs: alíquota básica, incidência monofásica, alíquota zero, suspensão, isenção, não incidência. Você acha que fosse frescura essas coisas, teria esse monte de classificação? Claro que não. Cada classificação tem a sua importância e tem uma base normativa, está plasmado a uma fonte. Isso não é frescura. Lá na Constituição, no artigo 150, diz que não pode ser instituído impostos sobre livros, tal, aí cita outras coisas. E aí eu escuto alguns colegas falando que livro é imune a PIS e COFINS. Ele está querendo dizer que o artigo 150, lá da Constituição Federal, se aplica a PIS, PASEP e COFINS. Nunca se aplicou. É isso mesmo. E nunca vai se aplicar. Por dois motivos. Primeiro, que PIS e COFINS não são impostos. E lá diz, não pode ser instituído impostos sobre livros. Então, já não se aplica porque PIS e COFINS não são impostos. E segundo, que PIS e COFINS não incide sobre o livro, incide sobre a receita auferida com a venda de livro. Tudo bem, que livro é alíquota zero. Ah, é alíquota zero, Romulo? Ah, então é a mesma coisa, imunidade, alíquota zero. Não. Diga-se de passagem, nós nem temos hoje nada imune para PIS e COFINS. Nós temos alíquota zero. Nós temos isenções, não incidência, suspensão, isso nós temos. Agora, dizer que o artigo 150 se aplica a PIS e COFINS, dois pênaltis. Então, isso eu deveria ter qualificado, né, no material que eu preparei, como erro fatal. O erro fatal seria análise de legislação. Só que eu acho que eu poderia até ofender, e não é essa a ideia. Mas acreditem, um erro clássico que eu poderia chamar de fatal é má interpretação da legislação. É não conhecer o sistema de tributação. Eu vou falar outra coisa para vocês guardarem para o resto da vida. Eu vou abrir aqui, eu vou pedir licença para você, eu vou abrir o Word, porque eu quero escrever alguma coisa ali para você no Word e eu poder te explicar. Bem tranquilo, sem armadilha, sem muita anotação, tá? É só para eu poder me expressar melhor. Deixa eu compartilhar aqui com você o meu Word agora. Deixa eu jogar aqui, ó. Todos estão vendo aí o Word, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu me posicionar melhor.
muitas vezes é sancionada uma medida provisória. Ou, muitas vezes também já é publicada uma lei, tá? Ao invés de ser uma medida provisória, para ser apreciada no Congresso e no Senado, muitas vezes é sancionada diretamente uma lei. Pode acontecer isso. Na esfera, né, do governo existe essa possibilidade. Assim como existe a possibilidade também de um presidente publicar diretamente um decreto, mas a gente costuma entender isso como uma ingerência, passar por cima do Senado, do Congresso, não querer apreciação da matéria. Nesse caso aqui, uma medida provisória que é convertida em uma lei, nós temos aqui muitas vezes a lei, agora eu vou falar da lei, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Depois da lei, muitas vezes vem o decreto. Quando a lei fala, o Poder Executivo regulamentará isso. Então, eu vou escrever aqui, ó, Poder Executivo. O Poder Executivo publica um decreto. E aí, a lei também fala, a Receita Federal fixará as regras para isso, para aquilo. Então, sai geralmente uma instrução normativa. Vou colocar aqui, ó, RFB. Receita Federal do Brasil. Pode ser, ao invés de uma instrução normativa, pode ser um ato declaratório ou qualquer outra base que a Receita Federal possa utilizar. Gente, o que é muito grave hoje? Olha que eu nem entrei ainda lá nos 3 erros fatais, tá? O que é muito grave hoje? A Receita Federal, muitas vezes, não atualiza as normas na mesma velocidade da lei, assim como os decretos publicados pelo Poder Executivo também não. Então, se você pegar uma lei, exemplo, tá? Exemplo, Lei 9.718 e 10.637 de 2002, deixa eu tirar o E, porque eu vou colocar 3. E 10.833 de 2003. Se você pegar essas 3 leis, 9.718/1998, 10.637 e 10.833. Se você pegar essas 3 leis básicas, o decreto que é publicado depois é com base nessas leis e as instruções normativas também. Muitas vezes, essas leis aqui são alteradas e os decretos não acompanham. Muitas vezes também a instrução normativa não acompanha. Sabe qual é a dica que eu deixo para você sobreviver nessa matéria? Estude preferencialmente pelas leis. Rômulo, peraí, então você está dizendo que eu não posso estudar uma instrução normativa? Não estou dizendo que você não pode. Dê preferência para estudar a lei. Você vai estudar um decreto ou uma instrução normativa que hoje é consolidado na 1911, quando você tiver certeza de que aquele texto está valendo. Quando você entra numa legislação, você entra numa legislação qualquer lá. Aí tem lá a incidência de PIS, PASEP, da COFINS, blá, 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 tá? Quando esse texto não está valendo mais, como é que você vê esse texto lá? Você vê ele assim, ó, taxado. Quando você vê esse taxado em uma lei, ou em uma instrução normativa, ou em um decreto, você sabe que aquele texto já não está valendo mais. Pode ter sido revogado, ou pode ter sido substituído, acrescentado, reduzido, mas aquele texto que você está lendo não está valendo mais. Você concorda comigo? Que quando tem esse taxado é que já não está valendo mais? Pois é. Só que tem muito decreto e tinha muita instrução normativa, que hoje eu posso dizer que não tem mais praticamente, porque a IN 1911 consolidou tudo, atualizando. Eu posso dizer para você, ainda que tem muito decreto de PIS, PASEP, COFINS, que não vale mais e que não tem um taxado. O próprio regulamento de PIS, PASEP, COFINS, o próprio regulamento, o decreto 4524 de 2002. Esse decreto, sim, você aproveita dele uns 50%, mais ou menos. Isso mesmo. Os outros 50%, posso dizer que já não está valendo mais. Estou colocando uma estimativa, tá? Não tem um base, não tem um estudo.
E aí você abre o decreto, quase não tem texto taxado, gente. Você está lendo assim coisa que está sem taxado e você acha que aquilo está em vigor. Por isso que a dica que eu deixo para você, estude preferencialmente pelas leis. Agora, vocês entendem, quando eu digo para vocês que eu não sou diferente de vocês? Que existe uma saída, e são essas coisinhas que eu estou colocando para vocês, que são coisas que eu fui aprendendo com a vida, com a consultoria, com os cursos, essas armadilhas típicas. E eu não quero que você passe por isso. Então, já estou aplicando aqui, inicialmente, o meu método, LCP. O primeiro dele eu já estou te explicando. Cuidado com as legislações que você vai aplicar, tá? Então, estude preferencialmente pelas leis. E essas leis que eu cito aqui para você são justamente as leis que nós utilizamos aí no nosso, no nosso conteúdo aqui e no dia a dia de PIS/PASEP e COFINS, tá? Então, agora vamos adentrar, deixa eu compartilhar aqui agora, os 3 erros fatais. Aqui agora eu coloco para você, você pode observar essa fonte aí, que eu utilizei nos 3 erros fatais. Parece até hilário, né? Você está vendo ali que a fonte que eu utilizo parece que está caindo sangue. É meio macabro olhando assim, mas na verdade eu estou querendo insinuar que a fatalidade pode te gerar um acidente de percurso. Muitas vezes, a descontinuidade de uma empresa. Acredite. Tem erros que nós cometemos que podemos comprometer a continuidade de uma empresa. Você acredita nisso? Que o contador, ele é um cirurgião, gente. Só que ele é um cirurgião de empresas. O cirurgião médico, ele faz cirurgias em humanos ou o médico veterinário em animais. E o contador faz cirurgias delicadíssimas nas empresas. Então, eu simbolizo aí toda a nossa responsabilidade com essa fonte, que pode até ser hilária. 3 erros fatais na apuração de PIS/PASEP e COFINS, que nós já sabemos que não são impostos, são contribuições, tá? Então, eu deixo aqui todos bem cientes que nós vamos abordar somente 3, mas que eu poderia elencar muito mais. Eu vou colocar os 3 erros fatais e clássicos, que nós presenciamos em um número maior. Mas esses fatais é que realmente, assim, se não for bem interpretado, vocês vão ter problema, tá? Gabriel, eu gostaria da sua ajuda, não sei se você está em condições aí, e Vai eu lá. gostaria da sua ajuda para interpretar o primeiro slide que eu vou colocar aqui, tá? Aqui fala um pouquinho de mim, um pouquinho dos meus traumas, das minhas experiências. Lá no nosso site também tem tem todo o nosso currículo, tem um pouco sobre nós aí. E o último sonho que já eu considero realizado é o que vocês conhecem aí, né, para o Contabilista Play, tá? E eu sou um dos sócios fundadores aí desse sonho realizado, e aqui a gente conta um pouquinho isso. Gabriel, eu quero que você use aí o seu senso de detetive e me diga o que você está vendo aí de desenho. Tô vendo um ovo frito aí, rapaz. Eita, nós é bom demais. Rapaz, eu adoro um ovo, hein? E além de tudo, é saudável. Que é É, isso muito aí, bom. Romulo? Que você vê? É Masterchef? É curso de culinária? O que você está oferecendo aí para nós? Gente, eu ouvi falar de PIS/PASEP e COFINS. E a melhor maneira de representar o alcance da base de cálculo, que é o erro clássico e fatal, é o alcance de uma base de cálculo. Eu posso representar isso muito bem com ovo. É isso aí que vocês estão vendo. É engraçado, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você for para a cozinha e você fritar um ovo, você vai lembrar dessa aula. O Eu nunca piscofins. mais vou sair da sua cabeça. Caramba, você vai começar a rir fritando ovo e vão te perguntar o que você está rindo. Pode até te causar uma briga. Não, estou lembrando de uma aula que eu assisti com o Rômulo, aquele louco lá. E ele colocou um slide com ovo, e diga-se de passagem, um ovo bonito. Mas aqui eu preciso utilizar alguma coisa assim muito didática para eu explicar para vocês realmente o principal acidente, tá? Pô, Gabriel, muito obrigado pelo seu senso aí de detetive. Eu vou conduzindo aqui.
Gente, o que você está vendo, efetivamente, é a foto de um ovo. É a melhor maneira de eu explicar a base de cálculo da incidência das contribuições para PIS, PASEP e COFINS. É isso mesmo, tá? Hoje nós temos uma distância entre incidência cumulativa e incidência não cumulativa. Vou falar um pouco de cada um aqui, sem entrar muito no mérito, porque aí a gente vai extrapolar a proposta, né? Eu gosto de trabalhar ali com 1 hora de duração a aula para não ficar muito cansativo. 2, 3, 4, 5 horas é bastante cansativo para uma noite como essa. Então, nós vamos fazer esse encontro aqui de aproximadamente 1 hora. Eu tenho aí mais ou menos 30 minutos para trocar ideia com vocês sobre esses 3 erros fatais, tá? Então, eu começo com o primeiro erro, o alcance da base de cálculo. Aonde eu pago o PIS, PASEP e COFINS, aonde eu não pago o PIS, PASEP e COFINS. Então, após essa ilustração que eu fiz aqui agora, eu consigo agora ir para o próximo slide, onde eu vou fazer uma explicação. Deixa eu deixar isso aqui no cantinho, para não atrapalhar aqui a nossa visualização. Então, assim, aqui eu consigo explicar melhor com essa imagem que vocês estão apreciando agora do nosso ovo que foi para a frigideira. Eu fiz ali algumas anotações. Enquanto você lê, eu tomo um pouquinho de água aqui para a gente dar continuidade. Pois bem, eu elenco ali bem em português, porque assim, nós tivemos muitas mudanças, tá? Lá atrás, incidência cumulativa e não cumulativa tinham o mesmo conceito de base de cálculo. Eu não vou ficar abrindo leis aqui para não confundi-los, para não adentrar em muitos detalhes. Eu gosto de aula assim, em português. Eu cito todas as leis que você precisa, mas eu particularmente não sou do perfil de ficar abrindo legislação, ficar lendo artigos e artigos e artigos. Eu não estou aqui para te entregar informação. Estou aqui para te entregar conhecimento, transformação. Por isso que eu te apresento assim uma coisa engraçada, didática, em português, para você nunca mais esquecer a base de cálculo de PIS, PASEP e COFINS. O que você está vendo aqui agora, o ovo, eu circulei ali o ovo e eu coloquei uma seta aqui, ó, receita bruta, é isso mesmo. Todo ovo, nós podemos dizer que seria a receita bruta de uma pessoa jurídica. O que é receita bruta? São todas as receitas que aquela pessoa jurídica tem. Faturamento e outras receitas. Então, o ovo todo é um conjunto que nós chamamos de receita bruta, tá? Então, nós temos aqui uma particularidade muito interessante que você deve também ficar atento, claro, a receita bruta são todas as receitas, e aí você tem que ficar atento ao Decreto-Lei 1598 de 77. A receita bruta são todas as receitas da pessoa jurídica, mas tem N particularidades. N. O que vem a ser essa receita bruta? Vamos lá, que eu vou colocar aqui agora para você. Essa receita bruta seria a gema, que é o faturamento. O faturamento eu apontei ali para vocês, ó, saindo de dentro da gema. Faturamento, onde nós temos a receita auferida, né, com a venda de mercadorias e serviços. Isto é, aquilo que vem de fatura. Isto é o faturamento. Vem de mercadorias e serviços. E o que é a receita bruta? São o faturamento e as outras receitas que essa pessoa jurídica tem. Então, eu poderia colocar aqui, fora do faturamento, tá? Aqui na clara, essa parte que está mais branquinha aqui. Nós poderíamos colocar ganho de capital, as receitas financeiras, os brindes recebidos, todas essas outras receitas que não compõem faturamento. Isso que hoje nós tratamos como receita bruta. Se você pegar o Decreto-Lei 1598 de 77, hoje, isso já vem de muitas mudanças, tá? Nós tivemos muitas mudanças desde 2007. De 2007 para cá, nós tivemos muitas mudanças na contabilidade, porque foi introduzidos os padrões internacionais,
e de lá para cá várias outras mudanças foram acontecendo. Então nós tivemos em 2007 a Lei 11.638, que trouxe os padrões internacionais, aí depois veio a medida provisória 449, que foi convertida na Lei 11.941, e assim sucessivamente até chegar na Lei 12.973. A Lei 12.973, já a última consolidação disso, alterou o Decreto-Lei 1.598 de 77, no artigo 12, reconfigurando o conceito de receita. Então, você tem o conceito refinado de receita, refinadíssimo, no artigo 12. Se você quiser anotar, anote, no artigo 12 do Decreto-Lei 1.598 de 77. Lá no nosso curso de PIS/PASEP/COFINS, eu falo disso detalhadamente, porque eu preciso ter muito mais emprego de materiais aqui, e aí fica muito cansativo aqui agora. Eu só estou te colocando aqui a visão geral, que é o que você precisa agora para construir esse raciocínio aqui. Para diferenciar do faturamento, eu conceituo receita bruta como as demais receitas que essa pessoa jurídica tem, além do faturamento, tá? Então, o faturamento se restringe àquilo que vem da venda de mercadorias e serviços, e as outras receitas que a pessoa jurídica tem, que não é venda de mercadoria e serviço, nós classificamos ela dentro da receita bruta. Ah, Rômulo, então quer dizer que eu vou pagar PIS/COFINS sobre a receita bruta? Calma, calma. De um modo geral, deixa eu deixar para você aqui registrado em português. De um modo geral, faturamento é a base de cálculo de PIS/COFINS na cumulatividade. Cumulatividade, hoje, basicamente, se aplica ao lucro presumido e ao lucro arbitrado. Basicamente. Temos ainda mais pessoas jurídicas inseridas na cumulatividade, tá? Entidades imunes, etc, etc, mas eu não vou adentrar para não perder o foco. E a receita bruta, de um modo geral, eu estou sempre generalizando aqui para você, como você pode observar, é porque tem várias particularidades que devem ser observadas. PIS/PASEP/COFINS sempre tem exceção. Nunca é uma coisa única. É aquilo e pronto. Não. Sempre tem exceções. Salvo isso, salvo aquilo. Depende disso, depende daquilo, tá bom? Por isso eu estou sendo aqui objetivo com você para eu ser útil para você após o treinamento. A receita bruta, de um modo geral, é a base de cálculo para as pessoas jurídicas sujeitas à não cumulatividade. Hoje, perante a legislação brasileira, quem está sujeito à não cumulatividade? Lucro real. Então, lucro real é a única pessoa jurídica que está sujeita à não cumulatividade da incidência de PIS/PASEP/COFINS. E, diga-se de passagem, na incidência não cumulativa, eu pago PIS/COFINS sobre receita bruta e não só sobre o faturamento. Por exemplo, deixa eu colocar um caso aqui que, meu Deus, deveria ser os 4 erros fatais, os 5 erros fatais, os 20 erros fatais, porque quase tudo é letal em PIS/COFINS. Quase tudo gera muita repercussão e geram muitos efeitos. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Receitas financeiras. Isso mesmo. Um exemplo, uma receita de aplicação financeira. Eu classifico como receita financeira na contabilidade. É uma receita. É uma receita. Essa receita financeira está no faturamento? Não. Receita de aplicação financeira não é venda de mercadoria, não é prestação de serviço. Mas é uma receita. E essa receita de aplicação financeira, ela está justamente ali na clara. Aqui, ó, na clara. A receita financeira é um exemplo de uma receita que não está na gema, que não está no faturamento. Então, se essa pessoa jurídica estiver no lucro presumido, ela vai pagar PIS/COFINS somente sobre venda de mercadoria e serviço. Sobre essa receita financeira, não, que é rendimento de aplicação financeira. Sobre rendimento de aplicação financeira, presumido não paga PIS/PASEP/COFINS. Mas se essa pessoa jurídica estiver no lucro real, Rômulo, bom, receita financeira está dentro de receita bruta. Está sujeita à incidência de PIS/PASEP/COFINS. Só que tem uma outra legislação que dá uma rasteira. Tem um decreto que reduz a zero. Mas por que esse decreto reduz a zero?
Porque tem a Lei 10.833 falando, olha, o Poder Executivo pode ter uma diferenciação para a tributação, pode regulamentar uma tributação diferente para a Receita Financeira. Tem que ter uma brecha da lei, tá? E existe um decreto hoje, um decreto federal, obviamente, que reduz a zero algumas receitas financeiras, não todas. Não todas. As receitas financeiras, na não cumulatividade, nós temos a tributação em 0,65% e 4%, porém, diferente de 1,65% e 7,6%. Na não cumulatividade, a alíquota básica é 1,65% e 7,6%. Mas para a receita financeira, 0,65% e 4%. Rômulo, mas eu lembro que tinha um decreto que reduzia a zero. Sim, existia. Deixa eu construir para você a linha do tempo. Quando nós tivemos um ministro da Fazenda que se chama Joaquim Levy, foi no governo Dilma. Ele reestabeleceu a tributação sobre a receita financeira, porque até então receita financeira no lucro real era alíquota zero. Receita financeira no lucro real era totalmente alíquota zero. Aí veio o Joaquim Levy, juntamente com o governo na época, né, para o governo Dilma, reestabeleceu a tributação sobre receita financeira em 0,65% e 4%, isto é, passou-se a pagar PIS/COFINS sobre rendimento de aplicações financeiras, 0,65% e 4%, depois saiu um outro decreto em seguida, reduzindo a zero as alíquotas de PIS/COFINS sobre as variações cambiais dos direitos e obrigações com o exterior. Olha quanto acontecimento. Hoje, resumidamente, traduzindo para o português, no lucro presumido, você não paga PIS/COFINS sobre receita de aplicação financeira e no lucro real é receita bruta, mas não é a alíquota integral de 1,65% e 7,6%, é de 0,65% e 4%. Eu estou tentando deixar isso aqui o máximo em português para vocês, mas tudo começa aqui na separação do que é faturamento do que é receita bruta. Esse é o primeiro erro fatal que você, a partir de agora, não pode incorrer. Daqui para trás, eu até entendo que você, de repente, tenha passado reto nessa curva, mas daqui para frente, você já sabe que tem vertentes e tem particularidades nessa matéria. Tudo bem? Coloquei aqui o primeiro erro, que é o alcance de receita bruta. Vamos agora para frente mais um pouquinho, para eu falar agora do segundo erro, incidência parcial de não cumulatividade. O artigo 10 da Lei 10.833 de 2003. Gabriel, você gostaria de fazer alguma consideração, alguma coisa que de repente ali você gostaria de acrescentar? Ou está tudo dominado? Alguma experiência que você gostaria de compartilhar com a gente? Não, Romulo, tá tranquilo aí. Eu vejo que, no caso ali, você está querendo explicar, acredito que a receita bruta no não cumulativo, né? A base de cálculo no regime não cumulativo é a receita bruta e todas as demais receitas, incluindo as receitas financeiras, e as demais receitas que não são receitas da atividade da empresa. No regime cumulativo, em resumo, acredito que você estava dizendo que é apenas a receita bruta proveniente da receita da atividade da empresa, que é a receita de faturamento, venda de bens e serviços, prestação de serviço e receita que é da atividade que está no contrato social da empresa, né? Ou seja, Positivo. a receita que é considerada de faturamento. Antigamente chamada de faturamento, né? Porque não tínhamos um conceito de receita bruta antes da lei 12.973, e aí a 12.973 trouxe esse conceito de receita bruta, dizendo que era para todas as receitas vinculadas à atividade da empresa. Então, acredito, em resumo, é isso que você acredito que quis apresentar ali, né? Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Em resumo, eu apresentei o resumo, porque é um sistema assim circulatório, né? Muitas particularidades, muitas particularidades. E eu tento fazer a explicação assim como se eu estivesse contando uma história, na verdade, sabe? Como se fosse uma aula de história, para ficar mais didático, porque são muitas mudanças que aconteceram, principalmente quando eu toquei ali na ferida sobre base de cálculo
E eu estendi o problema às receitas financeiras. Exemplifiquei com as receitas financeiras. Mas realmente, aí nós tivemos uma série de acontecimentos. E assim, eu não tenho dúvidas, eu não tenho receio em dizer. Para compreender isso de uma vez, pegando simplesmente uma instrução normativa 1911 da vida, na boa, não vai entender todos esses acontecimentos, não vai entender toda essa história. Simplesmente pegar 10833 hoje e falar, deixa eu estudar PIS e COFINS que eu quero ficar craque. Só com isso não é o suficiente, existe todo esse histórico aí. E eu apresentei ali brevemente, mas muito obrigado pelas considerações aí. E agora eu quero fazer esse comentário aqui com a galera do segundo erro clássico, que eu vou chamar de letal também, fatal, que é a incidência parcial da não cumulatividade. O artigo 10 da Lei 10.833, ele é um divisor de águas. Agora eu estou falando de pessoas jurídicas sujeitas à não cumulatividade, tá bom, gente? Pessoas jurídicas sujeitas à não cumulatividade. Isto é, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Isso que você está vendo aqui, o segundo erro, se aplica para empresas tributadas pelo lucro real. Se for presumido alguma coisa nesse sentido, esse erro aqui ele não se aplica. Pode muito bem uma pessoa jurídica estar no lucro real e ela não pagar as alíquotas básicas. Hoje, as alíquotas básicas, deixa eu compartilhar aqui agora o Word de novo, para eu escrevendo aqui, gente. Eu gosto de escrever, então vou escrever aqui no Word. Ó. As alíquotas básicas hoje, na não cumulatividade, deixa eu colocar aqui, ó, não cumulatividade, 1,65 e 7,6. Cumulatividade, 0,65 e 3%. Esses são os percentuais hoje básicos. Não cumulatividade, como nós sabemos, se aplica ao lucro real, e cumulatividade, em regra geral, vírgula, salvo as exceções, se aplica a lucro presumido e arbitrado, que é os percentuais de 0,65% e 3% para COFINS. Quando eu falo 1,65 e 7,6, eu estou falando para PIS, PASEP e COFINS. 0,65 e 3%, PIS, PASEP e COFINS. Sempre o percentual menor é para PIS, PASEP, tá? Então, essas são as alíquotas básicas da cumulatividade e não cumulatividade. O que diz o artigo 10 da Lei 10.833? Eu transcrevi só o caput aqui, tá bom? Eu não transcrevi todo o artigo 10. Mas eu vou te dar uma dica. Se você quer transformar realmente a sua carreira com essa matéria, você quer ser especialista em PIS, PASEP, COFINS, você quer uma transformação, você quer ser referência no mercado, você quer ser reconhecido pelos colegas, você tem que prestar muita atenção no que eu vou te explicar agora. Você já se imaginou daqui a 3 meses você ser tudo isso que eu te falei? São com esses detalhes que eu estou te colocando aqui agora. O artigo 10 da Lei 10.833. Ele diz para nós assim: permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS vigentes anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições do artigo 1º ao 8º. Deixa eu traduzir isso aqui para o português para vocês, que essa redação por si só já não é de Deus. Deixa eu traduzir isso aqui para o português. O artigo 10... A Lei 10.833 instituiu a não cumulatividade para COFINS. Um pouco antes tinha sido instituída a Lei 10.637, que é de 2002. Inclusive aqui no Word eu coloquei para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, essas duas leis. A Lei 10.637 de 2002 é para o PIS, PASEP. A Lei 10.833 é para a COFINS. Toda vez que você for estudar PIS e COFINS, basta ir pela 10.833. Por que, Rômulo, pela 10.833? Porque lá no artigo 15, parágrafo 1º, diz: tudo que se aplicou a COFINS nesta lei, se aplica ao PIS-PASEP. Então, quando você for estudar não cumulatividade, ou seja, quando você for estudar PIS-COFINS de lucro real, basta você ir só na 10.833. Mas, Rômulo, em que casos eu devo ir lá na 10.637, quando você quiser saber percentual de PIS-PASEP? Porque na 10.833 você vai ter percentuais só de COFINS. Quando você quiser saber um percentual para o PIS-PASEP, você tem que ir na 10.637. Mas, de um modo geral, para estudar a não cumulatividade, basta você ir na Lei 10.833. Tá bom?
Porque o artigo 15, parágrafo 1º, diz que tudo se aplica ao COFINS, se aplica ao PIS. Então, fechou. Estude só pela 10833, a regra de base de cálculo, tá bom? Então, na 10833, voltando lá no nosso material, no artigo 10, diz esse texto que eu li para vocês aqui. Vamos traduzir ele. Antes de ser introduzida a não cumulatividade, só existia a cumulatividade. Então, gente, assim, ó, deixa eu colocar para vocês aqui no nosso Word, aqui, mais uma vez, ó. Hoje existe essas duas incidências. Antes de existir a não cumulatividade, só existia a cumulatividade. Só existia ela. Quando o legislador diz permanece nas normas vigentes anterior a esta lei, então ele está dizendo assim, ó, esquece a não cumulatividade. Aplica a cumulatividade. Para quem? Aí cita lá na legislação. Aí eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Alguns exemplos. Eu não estou esgotando a lista. Eu peguei algumas pessoas jurídicas, algumas receitas da lista e coloquei aqui no nosso material para eu conversar com você. Mas vai lá na 10833, pelo amor de Deus, vai lá no artigo 10 e não vou nem dizer para você imprimir, para economizar papel. Salve em PDF e deixa na tua área de trabalho. Se você for atender cliente, lucro real, você tem que ter esse artigo 10 assim fácil, para você bater o olho nele e não passar reto na curva. O que o artigo 10 diz? Olha lá, ó, tem ali, ó, hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, etc, etc, porque eu não esgotei a matéria. Coloquei etc ali para como se fosse reticências, tá? O que o legislador está querendo dizer? Que se você tiver um hospital no lucro presumido, esse hospital estará sujeito à incidência cumulativa, lá no presumido, 0,65 e 3%. E se esse hospital estiver no lucro real, 1,65 e 7,6%? Não, 0,65 e 3%. Ué, Rômulo, mas não é lucro real esse hospital? Sim, esse hospital foi para o lucro real, vai apurar IRPJ e CSLL nos moldes de lucro real, com LALUR, tudo bonitinho, LACS, ECF, olha, maravilha. Mas PIS, PASEP, COFINS na cumulatividade. É isso mesmo. Mesmo o hospital sendo lucro real, o artigo 10 da Lei 10.833 diz para o hospital: hospital, eu sei que você é lucro real, mas você vai calcular PIS, PASEP, COFINS como se fosse um presumido, 0,65% e 3%. Alguma dúvida, hospital? Não. Então tá bom. É isso que o legislador está dizendo aqui. Ô, Rômulo, deixa eu ver se eu entendi. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você está querendo dizer que o hospital não pode ir para o lucro real? Aonde eu falei isso, meu Deus do céu? Claro que pode. Qualquer empresa com objetivo de lucro pode ir para o lucro real. Comércio de banana, calçado, hospital, clínica, qualquer atividade com objetivo de lucro, se quiser ir para o lucro real, pode. Lucro real recebe todas assim, de braço aberto. Vem cá, eu quero você. Qualquer pessoa jurídica pode tributar pelo lucro real, desde que tenha objetivo de lucro. Eu estou dizendo que entidades imunes isentas estão fora. Pessoa jurídica com objetivo de lucro que quiser tributar no lucro real, pode ir. Não tem restrição de faturamento, nada. Vai. Só que tem algumas que chegando no lucro real, a lei diz, você vai calcular PIS e COFINS na cumulatividade. Não, mas eu vim para o lucro real porque eu quero ser não cumulativo e aproveitar crédito. Não. Você pode ficar no lucro real. Seja bem-vindo, mas teu PIS, PASEP, COFINS é na cumulatividade, 0,65 e 3. Não se fala em créditos. Ué, mas eu achei que eu fosse para não cumulatividade e eu iria aproveitar crédito, porque crédito é restrito à não cumulatividade. Realmente, você achou que você ia aproveitar crédito, você não vai. Tua receita é cumulativa, mesmo você sendo tributada pelo lucro real, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que pode muito bem uma pessoa jurídica ser do lucro real e pagar PIS, PASEP e COFINS como presumido. Nossa, Rômulo, eu achei que fosse erro. Gente, muitas pessoas me procuram para a consultoria e falam assim, Rômulo, eu estou com um cliente aqui, rapaz, eu vou usar o exemplo do hospital de novo, tá bom? Rômulo, eu tenho um cliente aqui que é um hospital. Rapaz, eu acho que estão calculando PIS, COFINS errado, ó. Vixe Maria, estão calculando errado. Sabe por quê?
Eu tô vendo aqui que eles estão calculando 0,65, 3%. O contador lá tá louquinho, rapaz. Calculou tudo como presumido. E aí eu tenho que contar toda a história para a pessoa. Eu tenho que falar para ela, está correto. Como assim lá no lucro real eu não tenho que pagar 1,65, 7,6 e ter créditos? Nem todas. O artigo 10 que você está lendo aí, ele é um segurança do baile. Ele só deixa entrar quem ele quiser. O único que entrou para o baile foi o lucro real. O restante ficou tudo fora do baile. O artigo 10 da 10833 é um segurança. Imagina aquele segurança bem grandão na porta de um baile. E ele não deixa você entrar. É o que o artigo 10 faz. O artigo 10 só deixou entrar para não cumulatividade, lucro real e entidades isentas. São as duas pessoas jurídicas, assim, os dois regimes que foram para não cumulatividade, que entraram no baile. Só tá eles dois lá dentro do baile. O restante tá tudo fora do baile. Presumido, arbitrado, as pessoas jurídicas que tenham receita de hospital. Agora, o Rômulo, eu tenho um lucro real que é cumulativa. Eu tenho aí, inclusive, nós temos um grande amigo meu aí, que está nos assistindo, o Márcio. Eu não sei nem se eu habilitei o chat lá no YouTube. Deixa eu ver ali se eu habilitei. Deixa eu ver se ele se manifestou ali, ó. Não se manifestou, não. Ele geralmente dá um boa noite. Mas tem ali uma galera. Gente, me perdoem que eu não dei um boa noite para vocês. Aproveitando que eu já interrompi o raciocínio, eu já vou voltar no raciocínio. Nós estamos próximo das 21 horas. Eu vou exceder um pouquinho, tá bom? Mas se você quiser ficar, fica. Se não quiser ficar, fica também. Se você queria só legislação, já pode sair. Se você quer transformação, fica, tá bom? Você é convidado de honra. Ou vocês acham que eu também não gostaria de estar de boa ali, igual vocês, tentando descansar com a minha família? Claro, todo mundo quer isso. Mas nós temos um objetivo: transformação. Tá? Deixa eu só cumprimentar a galera ali rapidinho. O Ricardo ali, né? Boa noite, Gabriel Rômulo. Sou o Ricardo de Franca. Um grande abraço. Seja bem-vindo. Daniele, de Pato Branco. Seja bem-vindo. Juliana, seja muito bem-vinda. Da Bahia, Juliana. A gente está se encontrando todos os dias aí. Seja muito bem-vinda, Juliana. Aí o Gabriel ele já cumprimentou a galera ali na condição de como usuário lá do Contabilista Play. O Márcio já deu nosso boa noite ali, eu achei que ele não estava aí. Deu boa noite, estou aqui, respondeu ali agora embaixo. MGJ, Rômulo, meu cliente pede para deduzir como monofase todos os produtos de farmácia, correto? Não, só são alguns. Lei 10.147 de 2000, lá fala os produtos que você pode excluir, tá bom? E depende também... não, esquece. Não vou falar mais nada para não te confundir. Só lei 10.147. Anderson, de Pato Branco, esse meu brother aqui, ó, foi meu aluno na pós. Olha aí, parceirão. Hoje é um excelente amigo aí. Foi um prazer enorme, meu amigo, estar com você lá na pós. Dani Cristina, boa noite. MGJ, mais uma vez ali. Rômulo, salvo engano, a Receita Federal manifestou por meio de solução de consulta que tem algum tipo de receita que deve oferecer a tributação pelo presumido, mas de cabeça não lembro. Estou explicando isso agora. Fechou, meu amigo. Ganho de capital pelo lucro real, a incidência das contribuições, ganho de capital é receita, mas está fora do campo de incidência, tá bom? MGJ, depois né, você coloca o seu nome aí para não ficar te chamando assim, tá bom? Não quero ser ofensivo. Ale, Carre, grande Rômulo, fera nas contabilidades aqui de Maringá, boa noite. Gratidão. Márcio já falou ali. Contato Contabilidade, boa noite. Fernando Soares, Mauá da Serra, Paraná. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Rony, de Jandaia do Sul. Show de bola, muito bom revê-lo. Glau, boa noite. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Guarapuava, obrigado. Show de bola, gente. Muito bom falar com vocês. Quem queria legislação já saiu? Eu espero que já tenha saído, porque agora o papo é reto aqui. Vamos lá, vamos voltar um negócio lá. E, gente, quando eu falo assim, quando eu toco mesmo aqueles que querem só legislação, Maílson, é isso aí, meu brother. Quando eu toco aquele pessoal que só quer legislação, são pessoas que só sugam aqui, só suga, sabe? Peraí que eu vou fazer um cursinho ali, porque o patrão pediu, me dá uma legislação aí só para eu passar lá no escritório. Nem é bem-vindo. Nem é bem-vindo. Só aqueles que querem realmente transformação, que são uns top. A Licélia, lá de Guarapuava, moxa, que bom ver você, viu? Muito feliz mesmo. Vamos lá, vamos voltar ali ao assunto que eu estava falando da cumulatividade. Então, até o que o Maílson, acertei? Será que eu guardei o nome?
Deixa eu ver ali, deixa eu ver. Isso, Maílson, de Nova Esperança. Até estava perguntando lá, Romulo, eu lembro alguma coisa de que lá no lucro real eu pago incidência, né, como presumida. Isso mesmo, é o que eu estou explicando agora. Artigo 10 da Lei 10.833. Gente, esse artigo 10, eu vou falar um negócio 6. Da 10.833. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Eu estava compartilhando, né? Estava compartilhando, sim. Eu não interrompi o compartilhamento, não. Então, beleza, deixa compartilhado. Gente, o artigo 10, mais uma vez, eu vou exemplificar com o hospital. Rômulo, então quer dizer que eu posso, como hospital, estar no lucro real ou presumido? Sim. Se você estiver no presumido, você vai pagar 0,65% e 3%. Se você estiver no lucro real, também vai pagar 0,65% e 3% sobre a receita de hospital. Isso mesmo. Ô, Rômulo, mas aí agora foi quando eu fui ilustrar o caso do Márcio, né, que tem construtoras. Tenho construtoras, estão no lucro real. Construção civil também é uma atividade que fica na cumulatividade, mesmo lá no lucro real, assim como o hospital. Rômulo, mas e se esse hospital ou essa construtora tiver receita de aluguel? Aluguel é não cumulativo. Então, você vai ter as duas incidências na mesma empresa. Nossa, eu achei que eu podia escolher. Não, você não vai escolher nada, você só obedece com exatidão para não dar caca, para não ser fatal. O artigo 10, ele diz as receitas que ficam na cumulatividade, mesmo quando estiver no lucro real. Aluguel de imóveis, por exemplo, não está nesta lista. Então, se você é uma empresa que tem acumulatividade, como um hospital ou uma construtora, e tem receita de aluguel, o aluguel vai para não cumulatividade. É isso mesmo. Então, você vai ter as duas incidências. Vai dar um trabalhão, Rômulo. Só aprender a controlar. Controle é tudo. Controle é tudo. Inclusive, é um dos passos, um dos pilares do método que eu aplico. Controle. Não tem nada de bicho-papão. Só que você vai ter incidência parcial da não cumulatividade, que é o segundo erro aí clássico. Gabriel, eu elenco aqui mais algumas outras atividades que estão nessa mesma situação. Ó. Além do hospital, pronto-socorro, clínica médica, também fica na cumulatividade educação infantil, fundamental, médio e superior. Ô, Romulo, então quer dizer que se eu tiver uma escola de inglês e for para o lucro real, eu vou ficar na cumulatividade? Não, somente ensino fundamental, infantil, médio e superior. Só ensino regular. Cursos livres, como inglês, é não cumulativo. Cursos regulares, como esse aqui, infantil, fundamental, médio e superior, se você tiver no lucro real com essa receita fica na cumulatividade. Tá, eu tenho uma escola infantil, ela é cumulativa, isso mesmo no lucro real. E se ela tiver receita de aluguel? Não cumulativa essa receita de aluguel. E se tiver uma receita financeira na não cumulatividade. Então você tem que tomar cuidado quando tiver as duas incidências para separar o que é de um e o que é de outro. E aí, Gabriel, eu já vou te chamar aí. Eu queria comentar com você que além dessas, também tem as receitas decorrentes de execução por administração empreitada ou subempreitada de obra de construção civil. Sabe por que eu chamei o Gabriel, gente? Porque o cara é especialista em construção civil. Tem um baita de um curso lá no nosso site de construção civil, incorporação imobiliária, loteamento. Pelo amor de Deus, é método POC, é método de entrega de chaves ou não entrega a chave. E, pelo amor de Deus, é coisa demais. Mas uma coisa que ele bate muito na tecla, na parte de tributação, é do famoso artigo 10. Gabriel, alguma consideração? Eu tenho que te dar a palavra, que além de ser especialista na área de saúde, também na área de Não, é construção. construção civil. Construção civil é importante destacar que o serviço de construção civil fica na cumulatividade. A lei não fala nada de incorporação imobiliária, então incorporação imobiliária ela fica sujeito à não cumulatividade normal. Então, se você tiver uma empresa de lucro real em incorporação imobiliária, a distinção é que a incorporação imobiliária ela vende imóveis construídos. Então, ela constrói e vende. Então, a incorporação imobiliária, registrou no cartório de imóveis, esse tipo de atividade econômica não está na lista, consequentemente, ele é regime não cumulativo. Só essa colocação pontual, Romulo.
Show, hein? Rapaz, e o Maílson fez outra pergunta ali, que um espetáculo. A receita de aluguel deve constar no objeto social? Bom, uma coisa eu te digo, Maílson, independente de ter ou não essa atividade no contrato social, o fato gerador de PIS, PASEP, COFINS é o auferimento daquela receita, tá bom? Independente de ter ou não no contrato. Tem que Eu, eu, oferecer a eu posso, tributação. Mas eu eu sugiro posso, sempre ter no contrato social. Fica à vontade, Gabriel. vou fazer uma colocação que essa pergunta é bem capciosa do aluguel, né? É Rapaz, o polêmica, Márcio né? ainda O bicho fez outra ali é, ainda, e vou falar para você. isso aí é esse daí é para arrebentar o cidadão. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui assim, em termos jurídicos, né, Romo? Uhum. Porque assim, o conceito de receita bruta é toda aquela receita que é da atividade da empresa, de venda de mercadorias, prestação de serviço, e aquelas atividades que estão no objeto da atividade da empresa, no objeto social da empresa, e aquela da atividade principal. E o resultado nas operações de conta alheia, artigo 12 do decreto, né? É, 1598. Então, Aquele de tudo ontem, isso de lá está lá. de 77? Mas ele foi alterado pela 12973, aí ele teve 2014. essa ajuste na norma, e que, nesse caso, o aluguel, que eu digo para você é o seguinte: você está tendo o aluguel constantemente daquele bem, então é possível que você exerça aquilo economicamente, né? Então é possível que você exerça aquela atividade, apesar de não ter ela no seu contrato social. É a mesma coisa que eu é, vender todo dia banana, todo dia vendo banana, ter uma banca de banana, eu só tenho no meu objeto social, eu tenho no objeto social apenas venda de refrigerante, bebidas, mas aí eu coloco lá para vender banana também. Não significa que o fato de eu não ter colocado no meu contrato social não é atividade econômica, não é objeto social da minha empresa. Então, pode ser que você esteja irregular. Se você faz isso constantemente, agora você fez um aluguel esporádico, fez um aluguel de uma máquina lá que estava parada, e aí, um mês só, 2 meses alugou enquanto estava na pandemia ali, que estava parada a empresa, fechou, voltou a máquina para a empresa, não era atividade dela, está tranquila, não é receita da atividade. E aí não entra na base de cálculo PIS/COFINS. Então, eu dou um exemplo assim, que eu devolvo a bola para vocês, contadores, de que essa é um ponto bem chato de analisar, mas que para vocês também é bem chato de decidir, né? Eu adoro tudo isso. Eu vivo disso. Vou falar para você. A funerária vive de quê, Gabriel? Fala para mim. Gente, vocês vivem de quê? A funerária vive da passagem. E vocês vivem do quê? Da complexidade, desse diferencial. Vocês têm as melhores ferramentas, inclusive na pandemia, aí, para fazer as empresas ficarem em pé. Então, vamos deixar o bicho pegar fogo aí. E tem ali o Márcio fez um comentário muito importante, cara. O Márcio fez um comentário espetacular ali, que eu não posso deixar de dar publicidade nisso aqui. Quando você estiver no lucro real e a sua receita for sujeita à cumulatividade, você tem que utilizar os códigos de cumulatividade. Não vai utilizar os códigos de não cumulatividade, não, tá? Vai usar os códigos de cumulatividade, tá bom? Porém, o aluguel, que é não cumulativo, você vai utilizar os códigos para não cumulatividade. Ué, Romulo, eu vou usar código de cumulativo e não cumulativo? E na DCTF? Vai tudo para a DCTF. E vai tudo para o FD Contribuições também. Então, a sua FD Contribuição vai ficar show de bola, vai ficar bonita de ver até, tá? Mas esse é o padrão. Não tem nada assim, eu vou mais ou menos para lá, para cá. Não, você não vai mais ou menos para um lado nem para o outro. Você vai separar as receitas e cada um você recolhe com os códigos específicos de cumulativo e não cumulativo. Glau fez uma pergunta ali top, hein, Gabriel? Eu ia te passar a palavra, mas essa aqui eu já vou matar no peito, porque eu vou responder só referente a PIS/PASEP e COFINS. Na Isso, construção, eu além do respondo aqui no RET, bate-papo. isso, na Uhum. construção, além do RET, há algum outro benefício? Um monte, um monte. Inclusive, acredite você, Glau, que as construtoras vêm desde 2006 por medida provisória, medida provisória, medida provisória, medida provisória, brigando para ficar na cumulatividade. Então, um dos benefícios para construtoras é estar na cumulatividade. É um dos benefícios. Eu posso dizer que são benefícios, porque elas brigavam, pedindo para ficar prorrogando, até que chegou o ano de 2012, veio uma lei e deixou elas definitivamente, fica aí de vez. Porque nem o governo aguentava mais ficar prorrogando o negócio. E aí permaneceu, foi em 2015, não, isso não me falha a memória, tá?
Foi 2012 ou 2015. Mas o que importa é que hoje a construtora é definitivamente cumulativo. Isso é um benefício. Agora, se você estiver falando, Glau, de incorporadora, que quando se fala construção, a gente lembra de tudo, né? Se for incorporadora, eu vou te dizer um benefício dela referente a PIS/PASEP/COFINS. A incorporadora, no lucro real, ela tem uma exceção de poder tributar pelo regime de caixa. Isso o Gabriel fala exaustivamente no curso de incorporação. E tributando no regime de caixa, ela pode pagar PIS/COFINS, PASEP, PIS/PASEP/COFINS pelo regime de caixa também e aproveitar crédito também, conforme as particularidades pertinentes à atividade. São exceções para a incorporação, inclusive a 10833 trata isso também. Tá? Então, eu te resumo isso como benefício, voltado aqui para a área tributária, mas aí, com certeza, vale um bom aprofundamento, tá bom? Eu te dei, assim, superficialmente essa visão, só para você aí plantar a sementinha, para você poder alimentar isso aí. Legal? Gente, então, construção civil, como eu exemplifiquei ali também, temos mais, agências de viagem e turismo, venda de veículos usados, dentre outros. Eu coloquei somente alguns aqui. Então, essas são exemplos de receitas que no lucro real fica na cumulatividade. Mesmo no lucro real. A lei determina. Vou fechar exemplificando mais uma vez com o hospital. Rômulo, então quer dizer que se eu tiver um hospital, se eu fizer qualquer estudo de crédito, é tempo perdido. Sim, porque hospital, a receita de hospital é cumulativa, então não se fala em créditos. Eu vou colocar para vocês só um exemplo aqui para eu ir para o último erro. E aconteceu, tá? Quando eu trabalhava nessas consultorias que você liga para tirar dúvida, um contador me ligou, ô Romulo, opa, beleza, beleza? Rapaz, eu tô com uma empresa aqui que é um hospital, acabou de chegar esse cliente novo para mim. Foi desse jeito a pergunta dele, tá? Esse hospital acabou de chegar para mim. Rapaz, eu vou falar um negócio a você. Eu tô há 3 dias dentro daquele hospital, levantando tudo para estudar o que dá direito a crédito. Eu só pensei no artigo 10, mas não falei nada. Primeiro tem que ouvir toda a pergunta, né? Educação. Pessoas educadas ouvem a outra até o final, né? E aí ele falou, rapaz, eu tô há 3 dias estudando crédito para aquela empresa lá dentro, lá, enfurnado lá, levantando para lá e para cá, todos os controles. Eu queria tirar uma dúvida com você, o que dá direito a crédito? Vamos lá, vou começar a te perguntar. Aí ele começou a perguntar e eu falava, não, 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 não. Aí ele falou, mas nada dá direito a crédito. Eu falei, Zé, era um cliente muito querido e muito conhecido. Eu falei, Zé, você esqueceu do artigo 10 da 10833. Ele ficou mudo por alguns segundos. E aí depois ele falou, não acredito. Eu falei, pois é, Zé. Sabe esses 3 dias que você ficou lá dentro, você podia ter pegado a tua família, ter ido pra praia, ficar numa boa, ou ir pra uma chácara. Você ficou 3 dias lá perdendo tempo, trabalho perdido. Porque o hospital é cumulativo. Então você tem 2 maneiras de aprender, no amor ou na dor, tá bom? Para fechar, toda vez que você for estudar lucro real, vai no artigo 10. Passe pelo artigo 10 da 10833, antes de estudar crédito. Só essa dica que eu te dou para você continuar comigo nos outros encontros, né? Para você não parar antes da profissão, porque isso aqui é fatal, tá bom? Fechando aqui o nosso encontro com o último erro famoso dos famosos, que é, ou melhor, que são as operações especiais. Eu citei aqui para vocês alguns exemplos. Gente, por incrível que pareça, eu citei esse exemplo, mas a minha explicação é bem clean, tá bom? É bem clean. Alguns exemplos de operações especiais em PIS/PASEP/COFINS: venda para entrega futura e simples faturamento. Bonificações, sejam elas enviadas ou recebidas. Descontos condicionais, sejam eles concedidos ou recebidos. Descontos incondicionais, concedidos e recebidos. Amostra grátis, enviada ou recebida. E brindes, enviados ou recebidos. Coloquei para vocês, intitulando como operações especiais. Por quê, gente? Porque nós tratamos isso realmente, são situações específicas que a própria legislação para PIS/PASEP/COFINS, não estou falando de legislação de CMS, legislação de PIS/PASEP/COFINS, são bastante escassas no entendimento. Aí nós temos que buscar entendimentos da própria Receita Federal, as soluções de consulta do COSIT, as soluções de consultas das regiões fiscais, né, anteriores aos posicionamentos de COSIT.
E a Receita Federal, assim, ela tem posicionamentos muito restritos. Somente com essas fontes de pesquisa que nós temos todas as respostas. Mas o segredo disso aqui, dessas operações especiais, lembra do ovo? Lembra do conceito de faturamento, receita bruta? Gente, você mata grande parte disso aqui lá. Algumas aqui, claro, que você tem que analisar criteriosamente, né? Venda para entrega futura, você tem que ter o produto à disposição para oferecer a tributação. Antes disso, você trata como simples faturamento. Não vou entrar no mérito de procedimento fiscal, COSEFOP, não vou entrar no mérito, isso não é matéria de PIS/COFINS. Bonificações. Bonificação, gente, você trata quando você envia como custo de mercadoria vendida. Quando você recebe, é redutora do custo de aquisição, não configura como receita. Só que tem muita gente que manda mercadoria avulsa, sem ter venda. A bonificação está sempre atrelada à venda. Muita gente manda bonificação sem ter venda. Gente, isso é brinde, isso não é venda, isso não é bonificação. Bonificação é você vender 10 e mandar uma a mais, para chegar a 11 para o cliente, pelo preço de 10. Isso é bonificação. Tem o conceito de desconto incondicional. Eu lembro o tempo, em 1900 bolinha, lá atrás, lá, gente, eu já fiz de tudo. Mas uma das coisas que eu me apaixonei, quando eu tive a oportunidade de fazer muito novo, foi vendas. Acreditem, já fiz de tudo. E um período muito marcante foi vendas. Então, eu mandava lá 10 caixinhas de um determinado produto e eu mandava uma bonificando. Isso é bonificação. Porque ele não podia pagar R$ 3 no produto, ele tinha que pagar R$ 2,50. Então, eu mandava uma caixinha a mais para chegar no preço de R$ 2,50. Isso é bonificação. E aí você tem o conceito, né, daquele ovo que eu passei para vocês, acredito que você não vai esquecer mais. Descontos condicionais, concedidos e recebidos. O desconto condicional, o próprio nome diz, ele está condicionado a algo, depende de alguma coisa para acontecer. Se você me pagar até o dia 10, eu te dou 5%. Isso é uma condição. O desconto condicional, a legislação diz que eu não posso excluir de base de cálculo. Quando eu estiver recebendo desconto, receita financeira. O tratamento de receita financeira eu te expliquei no ovo. Descontos incondicionais. A lei diz que o desconto incondicional ela pode ser excluída de base de cálculo, quando eu estiver vendendo. Quando eu estiver recebendo, o desconto incondicional que aconteceu já vai fazer eu registrar na minha contabilidade aquela compra pelo valor líquido do desconto. Amostra grátis. Se eu mando a amostra grátis, isso é uma despesa. Se eu recebo a amostra grátis, isso é uma receita. A amostra grátis é uma receita. E aí, Rômulo, eu vou tributar ou não? Lembra do ovo, o que é faturamento, o que não é faturamento, qual o regime que você está. Tudo vai girar em torno do quê? Do ovo, Gabriel. Pelo amor de Deus. Brindes enviados e recebidos. Gente, enviei um brinde, despesa. Recebi um brinde, receita. Mas essa receita é tributada ou não? Dá uma passada lá no conceito da Clara e da Gema, que eu expliquei para vocês. Mas é clássico erro com operações especiais. Respira, Gabriel. Alguma consideração a fazer, Gabriel? Alguma coisa? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, porque realmente eu coloquei os 3 erros clássicos. Rômulo, mas eu achei que você fosse ficar mais 2 horas aqui em operações especiais. Eu caracterizei os erros e eu direcionei a maioria desses acontecimentos ao conceito de base de cálculo. Tudo gira em torno da base de cálculo. Resolveu a base de cálculo, você destrava várias objeções. Por isso que esse slide foi rápido. Propositalmente, eu te dei a sementinha. Gabriel, você gostaria de fazer alguma consideração ou está dominado? Não, tá tranquilo aí. O PIS/COFINS vamos dizer assim, ele é fantástico por conta que tem muitas legislações, muitas interpretações frente à legislação. E então, assim, por isso que passou um pouco do tempo, né? Porque o PIS/COFINS vai falando, não tem fim o negócio, é muita coisa para falar. Isso é verdade mesmo, isso é verdade. Eu só vou fazer só uma consideração ali final sobre o que está escrito no chat ali. O Márcio colocou para fins de planejamento tributário para a construtora o lucro real surge como muito vantajoso. Gente, o Márcio ele falou, eu tenho que acatar porque o cara também é muito fera em assessoria de construtoras. Ele tem lá umas 5.000 empresas lá de construção civil, incorporação. O rapaz
manja muito, viu? Por isso que ele sempre colabora aí. Todos fiquem muito à vontade, tá bom? E o Márcio colocou mais uma vez ali, na maioria dos casos, lucro de construtora é inferior à base da presunção na empreitada total. Bom, são os estudos que ele realizou. Muito bem colocado isso aí, Márcio. O Maílson colocou, Rômulo, sempre tive dúvida, posso tomar como parâmetro, ou seja, base legal, soluções de consulta de regiões? A solução de consulta, ela não serve para você como lei, ela serve de lei como lei para quem formalizou a consulta. Se você quiser ter essa resposta por escrito, você precisa também formalizar essa consulta para a Receita Federal, tá? Você tem lá na Receita Federal o processo de consulta de interpretação de legislação tributária. Essa opção lá, você tem as orientações de como formalizar a consulta, aí a Receita te responde, e aí sim é lei para você. Fora isso, as soluções de consulta do COSIT, nós podemos dizer assim que é muito utilizada até para formalizar uma consulta para a Receita, tá? Você cita muitas vezes uma solução de consulta na consulta que você está fazendo. Olha, Receita Federal, em tal dia vocês publicaram a solução de consulta tal, você cita como fundamentação. Mas para ser lei para você, deveria ser uma solução de divergência do COSIT ou uma solução de consulta direcionada para a sua empresa, tá? A consulente, tá bom? Mas as soluções de consulta nós usamos realmente como parâmetro para interpretar o entendimento da Receita Federal, tá bom? Fica aí a dica para sempre que precisar, for um caso pertinente, um caso, né, por repetitivo, valor expressivo, né, por formalizar uma consulta para a Receita, se depois né, de exaurir todas as fontes de pesquisa, a consulta para a Receita é bem-vinda, tá bom? Senhorita Monteiro ali fez um sinalzinho, beleza. O Maílson, like, pessoal. Rony, estão de parabéns, ótimo trabalho e o melhor, sem custo. Meu amigo, sem custo. Eu entendo você, eu entendo, mas você acredite no que eu vou te falar, Rony. Estar aqui comigo agora está sendo muito caro para você, sabia? Acredite. Sabe por quê? Porque o teu maior bem, o bem mais precioso que você tem, não é o que você desembolsa para pagar um curso, é o teu tempo. Então você pode ter certeza que foi muito caro, que eu segurei você aqui pelo menos 1h30, se você entrou desde o começo. E o teu tempo é o teu bem mais precioso, meu. Acredite. Não só o teu, mas de todos que estão aí, o meu, o do Gabriel. E cada dia que passa, proporcionar tempo. Meu Deus, se meu dia tivesse 28 horas, eu ainda estaria reclamando. Se meu dia tivesse 32 horas, eu ainda estaria reclamando. Porque a gente sempre vai colocando e mais atribuições, tarefas. Então, eu entendo que foi... Agora, se você dissesse para mim, Rony, que foi sem desembolso financeiro, eu acreditaria. Agora, sem custo, é o contrário. Foi o mais caro de todos, porque eu tomei o teu bem mais precioso aqui, tá? Bom, pessoal, sem considerações da minha parte, Gabriel, você também acredito que tenha também, né, esgotado aí dentro da nossa proposta. Eu vou te passar a palavra daqui a pouco. Eu só queria fazer algumas considerações finais. Gente, como vocês podem ter observado, eu falei do começo ao fim de PIS/PASEP e COFINS. E nós estamos, neste momento, com as inscrições abertas para o nosso curso de PIS/PASEP e COFINS, um curso intensivo, tá? Com 3 encontros, vai acontecer na semana que vem. São 3 encontros online, pelo Zoom, tá bom? Pelo Zoom, nós vamos fazer um curso com 3 encontros de 3 horas, de 2 às 5 da tarde. E se não me falha a memória, é esse horário, tá bom? Mas você vai encontrar os detalhes desse curso lá no nosso site, contabilistaplay.com.br. Dependendo da região que você estiver, procure o sindicato de contabilistas da sua região, que pode ser que eles tenham uma parceria com a gente, tá bom? Nós temos alguns parceiros aí no Brasil todo. E esse curso, ele vai acontecer agora na semana que vem, como eu falei para vocês, e ele tem vários diferenciais. Eu não vou falar neste curso somente de base de cálculo de PIS/COFINS, ou as alíquotas, ou os códigos para recolhimento. Eu também não vou falar só da incidência, né, monofásica e substituição tributária de PIS/PASEP e COFINS. Esse curso tem muito mais coisas. Muito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E tem mais. Extremamente diferenciado.
Nós vamos ter, inclusive, exercícios com correção. Praticar, isso mesmo, tá? Esse curso, ele está na nossa plataforma. Eu não lembro o valor agora, Gabriel, se você puder confirmar lá para mim. Mas antes de falar o valor efetivamente, eu vou dizer para você uma verdade aqui, tá? Esse curso ele deveria custar, no mínimo aí, por toda a minha bagagem, eu investi aí em torno de R$ 300 mil nos meus estudos e ainda continuo investindo. Eu digo financeiramente, tá? E todo esse tempo eu entrego para você neste treinamento, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de toda essa jornada, eu entrego para você neste treinamento que a gente vai realizar semana que vem. E esse treinamento, ele deveria custar aí no mínimo, pela qualidade do conteúdo e por toda a nossa bagagem, deveria custar no mínimo uns R$ 3.000. Mas lógico que eu não vou cobrar isso de vocês, né? Nós sabemos que também a realidade do país hoje não permite, mas vale. Mas eu vou quebrar ele aí pelo menos em 5. E ainda dá para você dividir ele em 12 vezes no cartão. Gente, esse curso aí ele vai custar mais ou menos R$ 1 por dia. Gabriel, você olhou no site aí o valor? São tantos cursos, gente, que eu não consigo lembrar de todos os valores. 369, Romulo, tá baratíssimo. Tá 369. louco, Tá de menos de R$ 1 graça. por dia. De Quase R$ 1 graça. por dia. Quase R$ 1 por dia. Gente, uma transformação na tua carreira por R$ 1 por dia. Estou arredondando para R$ 1, tá? Não tem preço. Eu não estou te oferecendo legislação, não estou aqui para te oferecer. O que eu expliquei para você aqui, eu explico muito mais aprofundado no curso. E em português, como você viu aqui. Até aqui, você sofrer com essa matéria é um lapso temporal, é um acidente de percurso. Eu entendo. Daqui para trás, realmente, nós não podemos mexer no passado. Nós podemos até revisar os últimos 5 anos aí, claro. Mas daqui para frente, continuar com problema nessa matéria é uma opção sua. Assim como a colheita e as consequências são todas suas. Porque eu te ofereço uma solução para realmente transformar a tua carreira em relação a essas contribuições. E eu tenho um método que eu já provei exaustivamente a sua eficiência. Eu tenho certeza que você vai fazer aí a escolha correta. Gabriel, você queria fazer uso da palavra que você puxou o ar. Não, Eu queria só concluir o raciocínio. não, eu só gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui na live. Fico muito feliz com a presença de vocês. Vou passar o nome bem rapidamente todos aqui: o Ricardo, a Daniela, a Ju Guerreiro, o Márcio, o pessoal da MGV, o Ali Marilson, Carri, poxa, o Fernando, Contato Contabilidade, o Rony, a Glau, que é lá do Mato Grosso do Sul, saudações lá da Isaia FGV, Contato, puxa vida, falei todo mundo aqui, tá faltando mais alguém, a senhorita Monteiro, poxa, todo mundo aí, quem não mandou mensagem ali também, tenha uma boa noite, né? Tô até dando gaguejada, acho que 9h30 da noite a gente vai começando a dar uma travada. Né? falou o dia Mas é inteiro. isso. E tem uma mensagem, inclusive, ali da Glau, né? A Glau lá de Campo Grande, assim, nós temos, assim, provas concretas, né? Isso aí a gente A recebe ao vivo e a Edith, cores, gente. A sim. Glau ali respondeu, né? Por verdade, eu já fiz vários cursos com o Rômulo, sempre valeu a pena, eu também super indico. Meu, isso não tem preço. Não tem preço. A Edith ali, ó, maravilhosa presença. Gabriel, continue fazendo uso da palavra que eu roubei a cena mais uma vez sem querer, me perdoe. Só Não, queria não, o agradecer a Adriano prova. também chegando ali, passando mensagem ali. E todos que estão assistindo a gente, poxa, eu fico muito feliz, muito obrigado pela atenção de vocês e ter ouvido aqui o Rômulo e a gente tá cada dia mais produzindo conteúdo para vocês aí evoluir, crescer e se adaptar a todas essas legislações, mudanças e, acima de tudo, desenvolver, né? Conhecimento é nunca demais. Boa noite para vocês e bom descanso. Show de bola, gente. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. E eu espero vocês no curso na próxima semana, tá bom? Deem publicidade aos colegas de vocês, aos demais profissionais aí que vocês têm contato. Compartilhem nos grupos, porque isso só existe para atender realmente aí o dia a dia de vocês e fazemos isso com muito carinho, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom descanso, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente.